Salve, salve, galera! Professor João Alves aqui do canal Exatamente. Tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula de matemática, e hoje nós vamos falar sobre permutações. Vamos dar continuidade no estudo da análise combinatória. Nós já estudamos arranjos, combinações, né? Entendemos lá no começo o que é o fatorial, aquele símbolozinho de exclamação, né? E hoje nós vamos dar continuidade estudando permutações. Fechou? E aí depois a gente parte para probabilidade, né? Muito pois bem, galera, sem mais delongas, então o que é o estudo das permutações, né? O que é uma permutação? Então vamos supor o seguinte problema. Vamos supor que tem 3 pessoas, né? Você e mais 2 colegas, e vocês vão se dividir ali, né? A primeira pessoa vai ser o presidente de um grupo, de alguma coisa, de um grêmio estudantil, a segunda pessoa vai ser o vice-presidente, a terceira pessoa vai ser o tesoureiro. Então, de quantas formas você, dadas essas 3 pessoas, você pode escolher, né, uma configuração diferente, né? Um presidente, um vice e um tesoureiro. Lembrando que, vamos supor, se você troca o vice e o tesoureiro somente e mantém o presidente, mesmo assim você tem uma nova configuração, né? Então, de quantas formas tem? Você pode pensar isso usando o princípio fundamental da contagem. Vamos supor, você tem o primeiro lugar aqui. Tá? A primeira posição vai ser referente ao presidente. De quantas formas diferentes? Você não escolheu ninguém ainda. De quantas formas diferentes você pode escolher o presidente? 3. Certo? 3 pessoas disponíveis. Escolheu o presidente. Quantas pessoas sobraram? 2. Então, de quantas formas diferentes você pode escolher o vice-presidente? 2. E por fim, já que você escolheu o presidente e o vice, sobrou somente uma opção para o tesoureiro. E o total aqui, pelo princípio multiplicativo, que nós já estudamos, né? Vai ser 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Né? Então, você tem 6 diferentes possibilidades de se obter uma configuração diferente dessas 3 pessoas, sendo uma presidente, a outra vice-presidente e a outra tesoureiro. Isso aí, tá, é o que a gente chama de uma permutação, né? Porque eu peguei essas 3 pessoas e permutei as 3. Eu fiquei trocando as 3, né, para obter novas configurações, novas disposições, né, a fim de se obter, portanto, uma configuração distinta, né? Então, isso é a permutação. Eu permutei as 3 pessoas. Então, eu fiz o quê? 3 vezes 2 vezes 1. Isso é a permutação de 3 pessoas. É a mesma coisa que você vai escolher, por exemplo, 3 pessoas vão no cinema e tem 3 cadeiras disponíveis. De quantas formas essas 3 podem sentar nessas 3 cadeiras? Vai ser a mesma coisa, 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Porque você pode escolher, a primeira pessoa tem 3 opções, ou vamos pensar assim, você pode pensar do ponto de vista da cadeira ou do ponto de vista da pessoa. Do ponto de vista da cadeira é o quê? 3 pessoas para dada a cadeira, você tem 3 opções, né? 3 pessoas diferentes podem sentar naquela cadeira. Dado que uma já sentou, na segunda cadeira tem só 2 opções. Na terceira cadeira só tem uma opção, uma pessoa. 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? Tranquilo, tranquilo? Então, no fundo é isso, galera. São trocas diferentes, né? Eu tenho N elementos, né? Então eu vou fazer uma troca entre esses N elementos. Isso é a permutação de N, que é dada por N fatorial. Simplesmente isso. Ok? Então, uma coisa que é muito comum de aparecer no estudo das permutações são os chamados anagramas. O que são anagramas? São, né, quando você pega uma palavra e troca letras de posição, você obtém um outro anagrama, diferentes anagramas, ao se trocar essas letras de posição. Então, por exemplo, veja só ali, quantos anagramas, qual o total de anagramas da palavra permuta? Então, vamos supor, se eu trocar o T e o A, eu vou ter um novo anagrama. Se eu trocar, por exemplo, o M e o E de posição, eu vou ter um outro anagrama. Então, tem muito anagrama, né? Com 7 letras e todas são distintas. E daqui a pouco a gente vai estudar permutação com repetição. Isso aqui é o que a gente chama de permutação simples. No fundo, o que vai ser? Vai ser permutação de 7, porque eu tenho 7 letras e nenhuma se repete. Ou seja, 7 fatorial, que é igual a 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 5.040. Você pode pensar isso como? Pô, eu tenho 7 letras, eu tenho 7 posições, né? Eu tenho quantas formas diferentes para se escolher a primeira letra? 7. Para a segunda, já que eu escolhi a primeira, eu tenho 6. Para a terceira, 5 e assim por diante. Você tem exatamente essa mesma conta aqui. Tranquilo? Isso é permutação simples. Vamos estudar agora a permutação com repetição. E o que é uma permutação com repetição? Como o próprio nome já diz, né? Vai haver uma repetição de letras. Porque o que acontece? Olha essa palavra aqui, banana. Eu quero estudar os anagramas da palavra banana. Se eu permutar essa letra com essa letra aqui, né? A segunda com a quarta, ambas são a letra A. Se eu permutar as duas,
eu vou ter o mesmo anagrama. A gente precisa ter um tratamento especial para isso aí. Tá? Quando nós temos letras repetidas, e aí, veja bem, nesse caso o A ele ainda tem uma terceira, né? Ele se repete 3 vezes, né? Então, quando isso acontece, não é simples. Aqui tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é simplesmente fazer 6 fatorial. Tá? Porque aqui, se você fizer isso, você está considerando vários anagramas que, na verdade, são o mesmo. A própria palavra banana. Banana é um anagrama de banana, né? Se eu não trocar nenhuma letra. Se eu troco esse A com esse A, mantém a mesma. Se eu troco esse aqui com esse aqui, mantém. Se eu troco o primeiro com o terceiro, também mantém. Então, quantas trocas diferentes está tendo ali? Eu vou ter que dividir por um número. Quem que é esse número que eu vou ter que dividir? E além do A, ainda tem um N, né? Verdade, ó, ainda tem um N que está se repetindo. Não é somente o A, o N também se repete. O A se repete 3 vezes e o N se repete 2 vezes. Então, nós temos a permutação de 6 letras, só que uma delas vai se repetir 3 vezes e a outra vai se repetir 2 vezes. Tá? Então, qual vai ser essa conta? Vai ser 6 fatorial, aí eu divido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. 3 fatorial por quê? Porque de quantas formas diferentes eu posso trocar esses As de posição? Né? É aquilo que eu falei, eu posso trocar esse com esse com esse, o segundo com o terceiro. Quantas formas diferentes? 3 fatorial formas diferentes. Então, por isso que eu divido por 3 fatorial. E o N, como aparece 2 vezes, eu divido por 2 fatorial. Mas 2 fatorial é 2, né? Então, ao fazer uma série de simplificações, aqui a gente vai chegar simplesmente 6 vezes 5 vezes 2, que é 60. Então, você tem 60 diferentes anagramas da palavra banana. Seria muito diferente do 6 fatorial. Se nós não tivéssemos dividido aqui por 3 fatorial vezes 2 fatorial, a nossa resposta seria simplesmente 6 fatorial, que é 720. Né? 6 fatorial é 720. Então, seria muito diferente. Né? Tem bem menos anagrama do que 720. Tranquilo? Então, você pode resumir dessa forma aqui. Ó. Um anagrama, né? Uma permutação com repetição, tá? Vai ser sempre dado por essa fórmulazinha aqui. Ó. N fatorial, tá? Que é o número de letras, mas você tem que dividir aqui por vários fatores, caso haja repetição. Se uma letra se repete A vezes, então você divide por A fatorial referente àquela letra. Não é a letra A, né? É o A fatorial, o número de vezes que uma letra se repete. Se outra letra está se repetindo B vezes, então você divide aqui também por B fatorial. Se uma outra letra está se repetindo C vezes, então isso acontece, né, A vezes para uma letra, B vezes para outra letra e C vezes para outra letra. Então você divide por A fatorial vezes B fatorial vezes C fatorial. Então isso aí é uma permutação com repetição de letras. Então vamos, portanto, agora estudar alguns exemplos aí nessa questão. Veja bem, da VUNESP de 2005, e é um exercício que eu tirei da lista que está na descrição do vídeo, hein, pessoal, para vocês praticarem. O número de maneiras que 3 pessoas podem sentar-se em uma fileira de 6 cadeiras vazias, de modo que entre 2 pessoas próximas, né, 2 pessoas próximas ali, sempre tenha exatamente uma cadeira vazia. Vamos fazer desenho, galera? Desenho sempre ajuda, tá? Olha só, tem 6 cadeiras. Então, nós podemos ter uma pessoa aqui, uma pessoa... Aí tem que ter exatamente um lugar vazio entre 2 pessoas. Não 2 lugares, exatamente um lugar. Então, se tem uma pessoa aqui, você tem que saltar um lugar, vai ter uma pessoa aqui. Saltar um lugar, vai ter uma pessoa aqui. Só que você tem também outra possibilidade. Se aqui na primeira você começou com uma pessoa sentando no primeiro lugar. Aqui se a primeira pessoa sentar no segundo lugar. Então você vai ter a segunda pessoa vai estar aqui e a terceira pessoa vai estar aqui. Então você tem essas 2 possibilidades. Lembrando que, vamos supor, o Guim, Zezinho e Luizinho, né, são as 3 pessoas às quais nós estamos, né, estudando ali. Você pode ter o quê? De quantas formas diferentes o Guim, Zezinho e Luizinho vão sentar nesses 3 lugares que as pessoas podem sentar? Pois deve haver exatamente uma posição entre cada uma delas. 3 fatorial, você vai permutar essas 3 pessoas. Né? Você vai permutar essas 3 pessoas. Então, é 3 fatorial que é igual a 6. E aqui embaixo, mesmo esquema, 3 fatorial também. Porque as 3 pessoas vão sentar nessa cadeira, nessa e nessa. Mas de quantas formas as 3 pessoas podem sentar nessas 3 cadeiras? 3 fatorial formas, que é igual a 6. Tá? E nós vamos multiplicar ou somar? Bom, nem tem o resultado aqui como multiplicação, né? É só para a gente praticar aquela ideia do princípio aditivo ou do princípio multiplicativo. Nós temos essa configuração ou essa configuração. Não é uma e a outra. Quando é ou, na matemática, ou é soma.
Então, a nossa resposta vai ser 6 mais 6, que é 12. Então, nós temos 12 possibilidades, tá? Para atender o que o exercício aí está nos pedindo. Fechou? Então, o próximo aí também dessa listinha que está na descrição do vídeo. Um professor deve ministrar 20 aulas em 3 dias consecutivos. Ó, esse professor dá muita aula, hein? Tendo para cada um dos dias as opções de ministrar 4, 6 ou 8 aulas. Então, ele pode ministrar para cada um dos dias 4, 6 ou 8. Não, ele não pode pegar um dia, eu quero ministrar 5 aulas, ou 7, ou 9. Não. Em um dia específico vai ser só 4, ou 6, ou 8. O número de diferentes distribuições possíveis dessas 20 aulas nos 3 dias. Bom, ele tem que estar 20 aulas, né? Então, de quantas formas diferentes você pode... Bom, lembrando que você pode ter o mesmo número de aulas em 2 dias distintos. Desde que em cada um dos dias seja ou 4, ou 6, ou 8. Como assim? Você pode ter o seguinte, você pode ter 8, 8, 8 mais 8, 16, 4, né? Um dia dá 8, outro dia dá 8 e no outro dia dá 4. Deu 20 horas. Então, você pode combinar esses 3 aí. Então, vamos fazer essas contas aqui. Pô, isso aqui é o quê? Isso é uma permutação. Tá? É uma permutação com repetição. Como assim? Eu estou pegando, né, um dia ele vai dar 8 aulas, no outro dia vai dar 8, no outro dia vai dar 4. Então, eu posso permutar essas 3 quantidades de aulas aí. Vamos supor que é segunda, terça e quarta. Então, segunda 8, terça 8, quarta 4. Então, eu posso permutar, vamos supor, de terça com de quarta. 8, 4, 8. Ao invés de 8, 8, 8, 8, 4, 8. Então, eu permutei. Então, isso é o quê? 3 fatorial. Porque eu tenho 3, né, possíveis quantidades de horas em cada um dos 3 dias. Mas isso é uma permutação com repetição. Por que é uma permutação com repetição? Porque se segunda eu estou dando 8 aulas e terça eu estou dando 8 aulas, e eu troco os dois, vai continuar sendo a mesma configuração, né? Vai continuar sendo a mesma troca. Não vai haver troca, né? Melhor dizendo. Então, eu tenho que dividir por 2 fatorial, porque o 8 se repetiu ali. Mas isso aqui é igual a 3. Essa é uma forma. 8, 8 e 4. Mas qual outra forma eu posso ter números aqui cujo resultado é 20 horas? Porque lembrando, ele dá 20 horas. 6, 6 e 8, né? 6, 6 e 8. E vai ser o mesmo esquema, né? Eu tenho 3, né? A soma aqui está dando 20 horas, beleza? Então, eu vou ter 3 fatorial dividido por 2 fatorial. O 3 fatorial é porque são 3 dias, um dia eu estou dando 6, no outro 6, no outro 8. Então, eu permuto. Um dia 8, o outro 6, o outro 6. Só que se eu trocar o 6 com 6, vai ser a mesma configuração. Então, trata-se de uma permutação com repetição, cujo resultado é também 3. Então, pronto, a nossa resposta aqui vai ser simplesmente a soma dessas duas possíveis configurações aqui, que é 6 mais uma vez. Resposta letra B. Beleza? Porque não tem nenhuma outra forma, por exemplo, se eu pegar 4, 8 e 6, né, aqui o resultado está dando 18. 18 horas. Então, eu não posso ter essa combinação dos 3 de 3 horas, dessas 3 horas diferentes, porque a soma está dando... As duas únicas formas onde você tem uma soma dando 20 horas são essas duas aqui, né? Ou 8, 8, 4, ou 6, 6 e 8. Então, uma coisa ou a outra, nós somamos, princípio da soma, resultado, nossa resposta é a letra B. E aí, para finalizar essa questão aí da FUVEST de 91, num programa transmitido diariamente, uma emissora de rádio toca sempre as mesmas 10 músicas, mas nunca na mesma ordem. Para esgotar todas as prováveis sequências dessas músicas, serão necessários aproximadamente 10 dias, 1 século, 10 anos, 100 séculos, 10 séculos. Então, cada dia vai tocar essas 10 músicas, né? Então, você tem 10 diferentes músicas. Então, de quantas formas, no fundo é isso, de quantas formas diferentes você pode tocar essas 10 músicas? Alternando, né, a ordem. Isso é o quê? Permutação de 10. É simplesmente isso. E cada dia vai tocar uma permutação diferente. Quanto tempo que vai demorar para tocar todas as permutações? Então, você vai calcular quanto que é 10 fatorial. É basicamente isso. A nossa resposta vai ser 10 fatorial. E aí você precisa entender que 10 fatorial, cada um, né, o resultado disso aí vai estar em dias. São 10 fatorial dias. Né? Porque, como ele disse, transmitido diariamente, uma emissora toca sempre as mesmas 10 músicas. É diariamente. Tá? Então, ela quer esgotar todas as prováveis sequências, uma em cada dia. Acho que o exercício poderia ter sido um pouco mais claro nisso aqui, dizendo que especificamente cada dia vai tocar somente 10 músicas, né?
Mas enfim, é isso. 10 fatorial. Isso aqui vai ser igual a 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Normalmente a gente costuma decorar bastante até o 6 ou 7 fatorial, né? O 6 fatorial, essa parte de cá, é 720. E aqui nós temos 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7. Então tem que fazer essas contas aqui. Vamos colocar por partes, vamos quebrando em partes, né? 9 vezes 8 é 72. 72 vezes 10 é 720 também, né? Vezes 7. Então a gente tem que fazer 720 vezes 720 vezes 7. Esse resultado aí vai nos dar 3.628.800. Então isso aqui em dias. São 3 milhões de dias, 628.800 dias, né? Muito dia. Então isso aí são séculos, né? Aí olha só. Cada ano tem mais ou menos 360, 365 dias, né? Então, eu vou arredondar isso aqui. Vamos colocar, eu vou arredondar isso aqui para 360, para 3 milhões e 600. Porque, tá vendo, as nossas respostas são todas aproximadas, eu não tenho nenhuma resposta exata. Então, vamos aproximar isso aqui para 3 milhões e 650 mil. Se um ano tem 365 dias, então isso aqui é aproximadamente 10 mil anos. Aproximadamente 10 mil anos. Tá? Se um ano tem 365 dias, se eu acrescento 4 zeros aqui, eu tenho que acrescentar 4 zeros depois daquele um ano, né? Então, 10 mil anos. Isso aqui, 10 mil anos, é 100 séculos. São 100 séculos, né? A nossa resposta é a letra D de dado. 100 séculos. Então, o que a gente fez ali foi uma permutação, né? Nós permutamos 10 diferentes músicas e a gente teve que fazer uma conta um pouco extensa, uma conta grande. Grande assim, né? Mais ou menos também. 720 vezes 720 vezes 7. Ou enfim, se você conseguir decorar, eu não decorei, eu não decoraria isso, que 10 fatorial é 3.628.800, né? Muito específico. Mas é uma conta passível de ser feita, né? E não precisa ser exata, enfim, é aproximado, porque as respostas são aproximadas, então tem que ficar atentos a isso também. Tá entendido então, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Deixa aí o seu like, comente. E é isso, bons estudos. Na próxima aula faremos mais exercícios, tá? E mais questões aí sobre análise combinatória. Tudo de bom para vocês, galera. Um abração, tchauzinho.